a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Alhamdulillah, graças a Deus, louvado seja Allah, e nosso querido Sheikh Jihad atendeu isso, e sempre ele nos atende, e uma oportunidade para todos nós assistir e presenciar, ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E inshallah não vamos levar muito tempo. Vamos ver se nosso querido Yasser está aqui, o presidente da sociedade está aqui, falar uma palavra rápida e logo, inshallah, depois diretamente para o nosso querido Sheikh, inshallah, a palavra. Yasser está aqui ou não? Qasim, eu quero que Qasim, por favor, abre o microfone do Yasser. Eu acho que eu já consigo chegar no final. Isso. Yasser, assalamu alaikum. Ya Qasim. Alaikum salam, Sheikh. Ya Qasim, pode abrir vídeo? Isso. Fala, Yasser, estamos ouvindo você. Inshallah, a palavra diretamente depois de você para Sheikh. Não volta para mim mais, para não, inshallah, aproveitamos o tempo e investimos o tempo com o Sheikh Jihad, inshallah. Fadal. Pode falar. Boa noite. Eu não tô escutando vocês direito, mas se vocês não estiverem me escutando, vocês me falam. Não, estamos ouvindo. Tá. Primeiramente, salam alaikum. Um prazer estar aqui, alhamdulillah. Mais um ano, né? Passou um ano de pandemia, um ano difícil, né? Mas alhamdulillah, tá todo mundo aqui firme e forte. Agradecer ao nosso sheik, querido Sheik Abdul Salam, e o Jihad, né? Um prazer ter o Jihad aqui sempre, para nos enriquecer com seus conhecimentos do Islã, e que a gente cada dia aprenda mais, inshallah. Vamos ver se a gente consegue fazer isso todo sábado, inshallah, né? Não sei se não der para você, mas pelo menos o Ahmed Masmoun, o Ali Abduni, nós temos que revezar, inshallah, para a gente não perder isso. Inshallah. Quer falar mais? Não, vamos prosseguindo, a gente vai fazendo os comentários conforme a palestra. Inshallah, todo mundo aproveita, que seja muito boa, com certeza, para todo mundo aprender bastante. Amém. Inshallah. Sheikh Jihad, nosso querido, fadal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, louvado seja Deus, o Criador do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que nós sejamos esses seguidores dos profetas, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no comportamento, no caráter, na adoração, na sinceridade, no esforço, para que nós sejamos abençoados duas vezes, uma nessa vida e a outra na entrada no paraíso, inshallah, no dia de juízo final. Imaginem que agora estamos reunidos aqui, tentando, nos esforçando para aprendermos, para melhorarmos a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso comportamento, né? Para sermos equilibrados aqui
Imagine que isso se repita, inshallah, que essa nossa reunião seja uma porta aberta do paraíso, inshallah, para que nós nos reunamos no paraíso dessa forma. Imagine, no paraíso, a gente se cumprimentando e um parabenizando o outro e falando, lembra? Olha, ficamos a noite toda lá, olha, jejuamos durante todo o dia, rezamos 5 vezes ao dia, olha, tivemos que tirar do nosso dinheiro para ajudar as pessoas, olha, fizemos aquele esforço, olha, acordamos de madrugada para rezar, olha, como foi sofrido, mas valeu a pena, estamos no paraíso. Imagine isso. O pessoal está pedindo para gravar, eu não sei, estou vendo aqui, não sei se vocês viram. A palestra? Tem gente aqui escrevendo, pedindo para gravar. Está gravada. Já tá tudo. Bom. Allah Então, fica. Então, aproveitamos depois. Allah fica. Então, imagine, isso só acontece, só vai acontecer se nós entrarmos nessa corrida, se nós entrarmos nessa competição. Aí teremos essa grande recompensa, esse grande prêmio. E é fácil, qualquer um, você não precisa ganhar de ninguém, só precisa fazer o feijão com arroz, precisa fazer a sua parte e fazer da melhor forma possível e fazer com a maior sinceridade possível. E o paraíso está garantido, o teu lugar no paraíso está garantido. Imagine que você, sua família, seus amigos, todos nós, a nossa comunidade, todos estejamos no paraíso. E uma coisa, as pessoas que você não gosta nessa vida, no dia de juízo final, se elas entrarem no paraíso, vão ser as pessoas mais legais do mundo. Por quê? Porque no paraíso não tem rancor, não tem ódio, não tem inveja, não tem falar mal, não tem nada de ruim. Então, as pessoas entram no paraíso e os acessórios, todos os acessórios negativos são tirados dela e são acoplados a ela acessórios positivos, acessórios agradáveis. Então, você vai ver as pessoas da melhor forma possível e elas vão ver você da melhor forma possível e não tem uma palavra ruim, negativa, só tem... Então, imagine, o paraíso é um lugar que nós devemos, de fato, nos esforçarmos, nossos familiares, para chegarmos a ele. E uma dessas etapas é o Ramadã. E o Ramadã nos ensina o quê? A agradecer. E por isso que, em primeiro lugar, eu agradeço sempre a Deus. Aprenda a agradecer a Deus em todos os momentos. Agradeça a Deus. Diga Alhamdulillah, mas não basta Alhamdulillah. Diga Ashkuruka ya Allah. Te agradeço, ó Senhor. Certo? E qual que é a diferença entre shukr e alhamd? Alhamd, eu falo Alhamdulillah para os momentos, para as coisas agradáveis e para as coisas desagradáveis. As coisas alegres e as coisas tristes. Por quê? Eu agradeço as coisas boas por serem boas. E eu agradeço os momentos tristes, as coisas tristes, por não serem piores, porque poderiam ser. Então, quando você fala Alhamdulillah, você está agradecendo em qualquer situação, você diz Alhamdulillah, as boas e as ruins. Shukr, shukran ya Allah, só para as coisas boas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz se agradecerem pelas coisas boas, eu vou lhes multiplicar as coisas boas. Então, agradeço a Deus em primeiro lugar por tudo. As coisas boas, as ruins, por não serem piores, as coisas boas por serem boas, e peço a Deus que multiplique as coisas boas para mim e para vocês. Depois de agradecer a Deus, queria agradecer ao Centro Islâmico de Cuiabá, na pessoa do seu presidente, nosso irmão Yasser, e toda a diretoria e toda a comunidade, e agradecer Fadilat Sheikh Abdussalam Al-Mansouri, meu irmão, querido irmão, uma pessoa que, de fato, você vê a sinceridade no trabalho, nos olhos,
na performance dela, na conduta, não é para falar na frente do Sheikh Abdul Salam, não estou falando isso para ele, estou falando para vocês, meus irmãos da comunidade Cuiabá e outras pessoas em outros lugares. Não tem um convite, não tem um lugar que a gente fala para ele, vem, ele fala, vamos embora. É tudo, vamos embora. Não tem não no vocabulário dele, só para o Shaitan ele diz não, só para o pecado ele diz não, mas o resto é sim. Então, te agradeço, Sheikh Abdul Salam, agora é contigo, te agradeço bastante por esse convite, por esse honroso convite, por você abrir as portas também e liderar tão positivamente a nossa comunidade de Cuiabá. Aprendeu português rapidinho, já, mashallah, perfeito, fluente em português. Allah yazid al-khair wa yahfaz. Pessoal, meus irmãos, nós falamos que Ramadã é o mês do agradecimento e das coisas que ele nos ensina é sermos gratos. E como é que o Ramadã nos ensina a sermos gratos? Simples. Ele nos priva, ele nos proíbe de comer e beber durante o dia e ter relações com o cônjuge durante o dia, permitindo só à noite. E aí, você que está acostumado e reclama do jiló, reclama que só tem ovo, você que reclama que só tem feijão e arroz na sua casa, reclama bastante da comida, da sua esposa, da sua mãe, do seu marido, porque tem maridos que cozinham muito bem também, as pessoas que, só tem isso, não tem nada, Ramadã não tem um banquete, não tem vários pratos, não tem não sei o que lá. Você que tem esse costume de reclamar, Deus está te tirando tudo. Você comece a sentir falta do básico, do simples. Faz você sentir falta e a importância do que é básico. E aí, quando a gente tem necessidade e tem fome, você não pensa mais no boi no rolete, no carneiro recheado, né? O exemplo da pessoa... essa é uma dos ensinamentos fantásticos do Ramadã. É a valorização do que é simples, do pouco. Assim como as doenças nos fazem valorizar a saúde, assim como a morte nos faz valorizar os entes queridos, nos faz valorizar os amigos, nos faz valorizar a vida. Assim, Ramadã, ele nos priva, ele nos tira o direito de comer e beber durante o dia para que a gente valorize. Vejam só o exemplo. De manhã, o jejuador, né, depois que ele fez o suhoor, de manhã, ele pensar em comida, ele começa a pensar, bom, hoje eu vou comer um boi no rolete, no iftar, um boizão, fazer um churrasco, boi. Quando chega no meio-dia, ele já está pensando num carneirinho. O carneiro já vai bem. Não precisa ser um boi no rolete. Pode ser um carneiro. 3 horas da tarde, um franguinho já está de bom tamanho. Está ótimo um frango, né? Quando chega 10 minutos antes do iftar, sopa de jiló, sopa de pedra, sopa de qualquer coisa já está valendo a pena, já vale $1 milhão, já vale tudo, porque a pessoa está necessitada. Qualquer coisa para matar a fome, porque ela está necessitada, porque ela está faminta. E aqui, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o Ramadã para que a gente valorize as coisas simples da vida e nos mostrar a importância dessas coisas, a importância de um copo d'água, a importância do básico da comida para te manter
sustentável, nutrido, se manter saudável. Allah subhanahu wa ta'ala está mandando. Nós, quando estamos vivenciando e temos muita fartura, muitas vezes a gente se perde. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ele diz: "Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna". Vejam essa sura. Analisem bastante essa sura. Ela vai definir as pessoas hoje, muitas pessoas hoje. Ela vai definir uma mentalidade que vive hoje. Innal insana la yatgha. Certamente que o ser humano ele excede os limites, ele extrapola. Quando que ele extrapola? O orgulho, a prepotência. Quando que acontece isso? Quando ele se vê autossuficiente, quando ele se vê satisfeito. E aí ele extrapola os limites. Muitas vezes ocorre a prepotência, o orgulho. Allah subhanahu wa ta'ala está nos lembrando, e aí ele manda o Ramadã, manda o jejum para nos reeducar. Jejum não é só deixar de comer e beber, é uma reflexão. O que tem por trás de deixar de comer e beber? É só deixar de beber e comer? Então, é só uma questão de dieta para eu emagrecer? Não, é mais do que isso. Certamente que tem mais do que isso. Se essa ordem veio de Deus, então é muito mais do que isso. É uma questão de reflexão. É um motivo, é uma chamada para que nós possamos refletir um pouco sobre Ramadã. Ramadã é um mês para a gente agradecer a comida, o básico da comida, o simples da comida. Menos é mais. Menos é mais, meus irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala mandou Ramadã para nos reeducar. Mandou Ramadã para nos disciplinar. Você que acha que você não consegue se disciplinar, que você não consegue se organizar, não consegue organizar o seu tempo, o seu dia, Allah subhanahu wa ta'ala mandou Ramadã para te ensinar como administrar o seu tempo. Tudo isso no Ramadã, sabe o que é? É um curso que Allah subhanahu wa ta'ala está mandando para nós, um curso de imersão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento nos 3 aspectos: físico, mental e principalmente espiritual. A administração do tempo faz parte disso. Olhem só, imagine que vamos dizer 5 horas da manhã, 5 horas da manhã é o Fajr, tem que parar de comer, entra ao horário do Fajr. Aliás, queria citar aqui, eu estou vendo bastante gente falando que o Ramadã é do nascer ao pôr do sol. Não, não é do nascer do sol. Nascer do sol já passou até o horário do Fajr. Até a oração do Fajr já passou. Você não consegue, né? Já ultrapassou o limite do Fajr, o nascer do sol. É antes, é a aurora. A aurora. Então, até a aurora, você pode comer. Depois da aurora, entra a oração do Fajr, que vai até o nascer do sol. Então, na realidade, o nosso jejum é da aurora. A oração da madrugada, a oração do Fajr da manhã, ela vai da aurora até o nascer do sol. Perfeito? Então, é importante nós nos localizarmos nisso. Eu como até a aurora. Depois da aurora tem a oração da aurora. Depois tem o nascer do sol. Aí, o dia raia o sol. É importante. Então, nós não jejuamos do nascer do sol. Nós jejuamos da aurora até o pôr do sol. Olha só, imagine que a aurora é às 5 da manhã. Perfeito? Eu pergunto para você, você pode comer até 5
e 1 minuto? Seu jejum vale? Isso é disciplina. Não vale. Depois das 5, o que você comer já não vale mais. Você quebrou aquele dia. Mesmo que você fique o dia todo sem comer, mas só por conta aquele minutinho depois das 5 horas, já o seu jejum daquele dia não vale. Por que que não vale? Porque você não foi uma pessoa disciplinada. Porque você não seguiu as regras. Você não se adaptou à vontade de Deus. Ah, mas não tem problema, Deus quer saber agora por causa de 1 minuto? Sim, Deus quer saber por causa desse minuto, porque nesse minuto é que está a sua disciplina e a sua obediência a Deus. Deus quer ver se você se molda, se você se coloca à mercê de Deus, você se entrega à vontade de Deus, ou você quer moldar a vontade de Deus à sua vontade. Essa é uma diferença grande. Vamos lá para a tarde, meus irmãos. Quando chega, vamos dizer que 6 horas. Exemplo, 6 horas o sol se põe. E aí chegou 5 horas e 59 minutos. E falei, mas só faltou 1 minuto, eu vou comer. Eu estou com muita fome, estou com muita sede e tomo água. 5h59. 6 horas é o pôr do sol, só que 1 minuto antes eu como. O que aconteceu com o meu jejum? Foi anulado por conta de 1 minuto. Por quê? Porque eu não tive disciplina. Isso se chama em árabe inqiyad. Essa disciplina que você precisa se entregar a ela. Então, o Islã, ele te ensina, não existe antes. Não existe 1 minuto depois, não existe 1 minuto antes. É naquele horário. Na aurora, pronto, deu, não pode mais. Antes do Maghrib, mas é 1 minuto, eu posso comer? Não pode, porque você anula tudo que você fez. Então, o Ramadã, ele veio para nos ensinar a termos disciplina, veio para nos ensinarmos algo também que é o mais importante para que todas as ações sejam aceitas. Imagine, você tem 1 segundo para pensar, o que seria? Passou mais de 1 segundo. Sinceridade. Sem a sinceridade, sem a sinceridade na intenção, teu trabalho não vale nada. Como assim não vale nada? Não vale como adoração a Deus. Se eu estou rezando para te mostrar, para colocar no Instagram, nas redes sociais, para que as pessoas, com a intenção de que as pessoas digam, olha, o Sheikh Jihad reza legal, olha a oração dele. Se essa for a minha intenção, eu não estou adorando a Deus. E Deus não aceita a minha oração. Por quê? Porque eu não fiz com sinceridade, entregando para Deus. Eu estou querendo agradar as pessoas. Se eu faço uma caridade para mostrar para as pessoas, tirar uma selfie, e não ser com a intenção de agradar a Deus, de adorar a Deus, não vale como adoração. Ela vale como uma caridade. Legal, fiz uma boa ação com uma pessoa, mas não vale como adoração. Coisa que não existe no Ramadã. Não existe no Ramadã, não existe no jejum. Existe no jejum, você tem como mostrar para as pessoas? Não tem como mostrar para as pessoas. Não tem como tirar uma selfie. Colocar no Instagram. Aqui, pessoal, agora eu estou de jejum. Vocês estão vendo que eu estou de jejum? Nossos pais, antigamente, queriam saber se a gente estava jejuando ou não. Então, eles falavam uma coisa, eles nunca iam saber se a gente está de jejum ou não, né? Mas eles falavam, mostra a língua. Mostra a língua. E aí, até hoje, eu quero entender o que tinha a língua. Na realidade, eles queriam era só colocar terror na gente, né? Que se não estivéssemos de jejum, não mostrávamos a língua.
Então, eles descobriam se a gente comeu ou não escondido. Se não tem sinceridade, não vale nada. Então, para vocês verem como o Ramadã ele vem para nos reeducar, vem para mostrar que eu consigo, que você consegue. Olha, Ramadã, ele traz para você o quê? As rédeas da sua vida, o comando da sua vida, o comando sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, e o Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala está colocando nas suas mãos. E está dizendo, agora você é o líder de você mesmo. Você é o líder de você mesmo. Você é o líder das suas emoções. Você é o líder das suas vontades. Você é o líder dos seus desejos. Você está acima dos seus desejos. Você está no controle dos seus desejos. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu tenho comida, eu tenho dinheiro para comprar comida, para comprar água, a minha geladeira está repleta, a despensa tem comida, os restaurantes estão ali, o bar está ali, tal. Mas eu não como. Por quê? Porque eu decidi não comer. Eu decidi. Eu estou no controle. Eu controlo as minhas vontades. A vontade de comer é muito grande, de beber é muito grande, mas eu estou no domínio, eu estou no controle. Satisfação muito grande. Se você consegue controlar a sua sede e a sua fome, você consegue controlar tudo na sua vida. Você controla o que você quiser na sua vida. Você controla todos os demais desejos na sua vida. E aí não tem mais aquela coisa de a carne é fraca. Não. Agora a carne passa a ser forte. Os seus desejos passam a ser fortes, o seu controle passa a ser forte, o seu caráter passa a ser forte e dominar todo o seu comportamento. Esse é o ensinamento de Ramadã. Ramadã nos ensina a nos voltarmos a Deus, a nos arrependermos. O Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Em jejuar o mês do Ramadã, com muita fé, convicção de que esse é o caminho correto, e isso é o certo a ser feito, a pessoa está convicta, com muita fé, está fazendo com vontade de agradar a Deus, está fazendo com sinceridade a Deus e esperança. Duas coisas muito importantes. Duas coisas muito importantes. A primeira coisa é a fé. E isso mostra em toda a sua vida. Meu irmão, se você tem uma empresa, se você tem um emprego, se você tem um objetivo, se você tem um projeto, se você tem um estudo, se você está fazendo um curso, se você está fazendo alguma coisa, qualquer coisa que você esteja fazendo, e a primeira coisa que você tem que ter é convicção, fé de que isso é o certo que você está fazendo. Convicção de que esse projeto, ele é bom, que ele é vitorioso. Então, você tem convicção de que isso é correto. E o Ramadã, então, Allah, o Rasul sallallahu alaihi wasallam está falando, quem jejuar o mês do Ramadã, acreditando que o jejum é o correto, é o caminho para chegar a Deus, com sinceridade, para entregar algo de fato valioso e sincero a Deus, não basta só ter a convicção, mas também o Rasul sallallahu alaihi wasallam citou convicção, fé e esperança. Imanan wa ihtisaba, contabilizando, na esperança de que isso esteja contabilizado junto a Deus. A esperança de que Deus aceite isso. A esperança que você será recompensado por isso. Na esperança de que você alcançará esse objetivo, essa recompensa, esse prêmio. Olha só, a primeira é convicção, a segunda você não tem convicção, mas você tem esperança de que você alcançará a recompensa de Deus, alcançará o paraíso, alcançará o contentamento de Deus. Se você tiver essas duas coisas, o Rasul sallallahu alaihi wasallam diz que Deus, quando a pessoa faz isso,
com esses dois ingredientes, dois itens, Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoará todos os seus pecados anteriores, se os grandes forem evitados. Perfeito? Coloque esses dois nos seus projetos. Em qualquer projeto, no seu negócio, na sua empresa, convicção de que isso é o correto, esse é o caminho, e na esperança que isso vai dar certo. Na esperança, porque a esperança faz o quê? A esperança faz você andar. A esperança faz você correr atrás. A esperança faz você superar os desafios. O Ramadã faz você andar, faz você ter um objetivo. Mas o que faz você superar os desafios é a esperança. A esperança faz você lutar pelos desafios, não desistir. Esse é o caminho correto. Agora eu tenho esperança de chegar até o final dele. Ramadã, ele precisa desses dois ingredientes. E por isso que a gente jejua. A gente tem certeza de que o jejum é uma ordem de Deus e é uma das maiores adorações para serem entregues a Deus. Mas eu só faço isso quando eu tenho esperança na recompensa e na esperança de que eu sou capaz, na esperança que eu tenho condições de superar isso. E aí eu passo por cima da fome, da sede, do calor, a boca seca, e você fica olhando, e o relógio, lógico, o relógio não passa, né? Dá 10 horas da noite, mas não dá o pôr do sol, né? Dá meia-noite e não dá 6 horas da tarde. E o relógio, ele começa a lutar contra você, né? E não anda. Um minuto parece uma hora. São desafios e a esperança de você conseguir alcançar, conseguir realizar isso, te dá o quê? Te dá condições, é a esperança de você alcançar e realizar esse grande efeito, esse grande feito, e aí depois você, satisfação, você olha para trás e fala, Subhanallah, louvado seja Deus, eu consegui. E aí aquela satisfação interna de que você pode, que você consegue, se você consegue sobre a sede e a fome, você consegue qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, você consegue qualquer coisa. Então, não é a oração que vai te segurar. Então, a oração é fácil você praticar. Esse negócio de preguiça de oração, de fazer a oração, preguiça de não sei o que lá, tô com uma preguiça de rezar. Esse é um desafio. Cadê a sua vontade? Cadê a esperança? Cadê a convicção? Então, você tem condições de superar essa preguiça e fazer a sua obrigação perante Deus. Quer chegar no paraíso? Está aqui. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, às vezes as pessoas falam, Sheikh, Allah yal'an ash-shaytan, maldito seja Satanás. Satanás também. Então, eu vou te informar para o Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele diz, هذا شهر رمضان جاءكم. Esse é o mês do Ramadã. Veio até vocês, chegou até vocês. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. Olha só. Esse é o mês do Ramadã. Chegou até vocês. Está falando conosco. Não chegou o mês do Ramadã para nós? O Rasul sallallahu alaihi wasallam está falando. Ramadã chegou até vocês. Nesse mês, Allah subhanahu wa ta'ala abre todas as portas do paraíso. E as portas do paraíso, tem quantas portas? Vamos lá. Quantas portas tem no paraíso? 8 portas. Do inferno tem 7. No paraíso tem 8 portas. Allah subhanahu wa ta'ala abre todas as 8 portas para os jejuadores. Então, as portas do paraíso se abrem. As portas do inferno, as 7 portas do inferno se fecham. E Satanás e sua prole, né, os shayatin, os demônios, eles são acorrentados.
Aí você fala, não, mas como assim? Eu fiz um pecado, dei uma vontade de fazer um pecado, não foi Satanás, não foi o demônio, não foi Shaitan que fez isso? Não, não foi. Porque os Shayatin estão acorrentados. Aqui existe dentro de nós também a semente do bem e a semente do mal. Então, tem os seus pensamentos, tem o seu lado dentro, que pensa as suas vontades, tem os seus desejos, tem a inveja, tem o orgulho, tem o ódio, querendo crescer, querendo controlar você, mas a semente do bem, a humildade, a fé em Deus, a adoração, o bom caráter, a honestidade, a humildade, ela está tomando conta. Então, ela não deixa o orgulho, os sentimentos, os desejos ruins tomarem conta. E essa é uma luta interna dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Todos nós. Então, nós temos algo interno e temos o Shaitan fora, externo. Shayatin externos estão todos acorrentados. E só fica agora, Allah subhanahu wa ta'ala está falando para você, agora preste atenção, eu te aliviei dos inimigos externos, agora você tem que cuidar do inimigo interno. Desejos, essas vontades, essa ira, essa maldade que tem, essa semente do mal, tome cuidado, controle-a. Ramadã veio para nos ensinar isso. Então, veio para vocês, chegou até vocês o mês do Ramadã, as portas do paraíso se abrem, as portas do inferno se fecham e os demônios estão todos acorrentados. Essa é uma grande notícia para nós. É uma forma de nós podermos superar as nossas vontades, controlar os nossos desejos, para que, ao sair Ramadã, nós saiamos melhor do que quando nós entramos. Saiamos bem, saiamos fortes, saiamos com muita fé. Ramadã tem esse propósito, meus irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse mês, ele era o hadith dos companheiros falando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diziam: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais generosa que existia. وكان أجود ما يكون في رمضان. E ele era mais generoso no mês do Ramadã. No mês do Ramadã ele conseguia se superar na generosidade, no bom caráter. Por que nós sabemos isso? Por que passaram isso para nós? Está dizendo esse hadith, esse companheiro que narrou, está mostrando, olha, é assim que tem que ser, e você consegue se superar, e cada dia que passa você consegue se superar, você consegue melhorar algo em você. Agora você, meu irmão, minha irmã, o que você tem que você consegue melhorar? O que tem que você reclama bastante e que você não consegue tomar conta, não consegue realizar? Coloque no papel hoje, agora, enquanto eu estou falando, coloque no papel e tente. E você vai ver que você consegue. Basta você crer e ter esperança. Se confiar em Deus, se apoiar em Deus, Allah subhanahu wa ta'ala vai te facilitar esse caminho. Assim como facilitou a gente dominar a fome e a sede. Não existe dor pior do que a fome e a sede. E mesmo assim, nós tivemos condições e temos condições de superá-la. O que faz a gente não superar os demais desafios? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou também que Rabbuna subhanahu wa ta'ala disse: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Mês do Ramadã, no qual foi revelado o Alcorão. Então,
o mês do Ramadã é o mês das escrituras, tanto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e essa é uma informação para vocês, no hadith, numa narração, ele diz que as escrituras de Abraão foram reveladas na primeira noite do Ramadã, e a Torá foi revelada aos 6 dias de Ramadã. O Evangelho foi revelado ao profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com todos eles, ao 13º dia de Ramadã, e o Corão foi revelado aos 24 dias de Ramadã, e aqui há uma divergência, quando que foi, porém, o mês do Ramadã é o mês não só do Corão, mas de todas as escrituras sagradas, as escrituras celestiais reveladas por Deus. Porém, sabemos e temos convicção de que o mês do Ramadã é o mês da Laylat al-Qadr, da noite do decreto, também do mês do Corão, o mês das grandes adorações, da grande devoção, da sinceridade. Imagine, da caridade. Todas as adorações estão contidas no Ramadã. A gente se organiza, a gente se reúne, a gente se confraterniza, a gente faz caridade, a gente reza, a gente aprende e aumenta a nossa, potencializa a nossa sinceridade, tantas coisas. A gente pensa mais no outro, a gente perdoa mais, a gente se perdoa mais, a gente fala mais coisas agradáveis, tenta se controlar cada vez mais. Esse é o benefício do mês Ramadã. Barakallahu fikum, falei bastante. Jazakumullahu khairan. Vou abrir espaço para as perguntas. Novamente agradeço toda a comunidade, minha comunidade de Cuiabá, mashallah, Allah ibarik fikum. E, inshallah, a gente se vê presencialmente em breve. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. E Sheikh Abdul Salam, jazakallahu khairan. Irmão Yasser e demais irmãos da diretoria do Centro Islâmico de Cuiabá, barakallahu fikum, e toda a comunidade. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, Sheikhana, mashallah. Que Deus abençoe a todos. Inshallah, agora estamos esperando se tem uma pergunta. A Sheikh está à disposição, inshallah. Barakallahu fikum. Se tem uma pergunta, podem escrever, ou Qasim pode abrir o microfone se alguém está levando mão dele levantado, tá bom? Qasim, assalamu alaikum. Não tem uma pergunta? Aqui no Facebook, nosso querido Sheikh Jihad tem um comentário, fala, uma cristã pode fazer a conversão para o Islã, e como seria possível isso? Tafadhal, Sheikhana. Você é mais capaz de responder. Se uma cristã pode se converter? Essa é a pergunta. Uma cristã pode fazer a conversão para o Islã? Sim, como certamente. Seria possível isso? Sim, é importante. Meus irmãos, eu até queria aproveitar agora, Sheikh Abdul Salam, barakallahu fik, eu queria falar um pouquinho. Ser muçulmano não é por herança, por costume, por osmose. E isso é importante. Ser muçulmano é convicção. Estar convicto de que esse é o caminho correto. Essa é a religião correta. Então, eu tenho que ter convicção, eu tenho que acreditar nisso.
E para acreditar é importante ler, conhecer. Então, conhecimento. A religião islâmica, ser muçulmano depende de conhecimento, não depende de hereditariedade, de herança, ou não depende disso. Não é uma questão emocional. Ah, eu acho bonito. Não, não. Achar bonito, achar feio, são coisas emotivas, são coisas passionais. A questão é, eu acho correto, eu concordo com isso, aí eu sigo. Então, convicção tem a ver com conhecimento. A base do Islã, para ser muçulmano, tem que conhecer. E por isso que você vai ver que quando está na escola ou na faculdade e o professor nos identifica com o nosso nome, certamente, o nosso nome, você é japonês? Ahmad, Mohamed, você é japonês? Não é, né? A primeira coisa que ele pergunta é, você é muçulmano? Você é árabe, você é muçulmano, né? A primeira coisa. E aí você já sabe o que vem depois disso. Aí fica uma encruzilhada. Você vai responder que você é muçulmano? Porque você já sabe o que vem depois desse você é muçulmano, porque aí vão vir outras perguntas relacionadas à sua religião. E aí a pessoa que já sabe que vem essas perguntas, o que faz? Eu sou muçulmano, mas não muito praticante. Tipo, professor, pega leve comigo, não me pergunta mais nada, por favor. Senão eu vou espanar. Certo? Por quê? Porque faltou conhecimento. Porque nós, muitas vezes, e eu fui assim, mas na minha vida, minha família me ensinou tal, mas eu não tinha conhecimento profundo da minha religião. Então, quando eu chegava no limite, eu não conseguia mais responder perguntas. Eu não conseguia, porque eu não tinha o conhecimento vasto da religião, porque eu não lia muito sobre a religião. E eu queria, e não tinha nada em português. E aí, quando eu fui estudar para ser sheikh, e aí eu aprendi de fato a minha religião. Eu li muito, eu aprendi, e aí eu me tornei um muçulmano de fato quando eu aprendi o que é ser muçulmano. Então, para minha irmã, meu irmão, que são cristãos, que querem se converter, e para os muçulmanos, que são muçulmanos, mas não conhecem a religião, o primeiro passo é conhecer, é ler. Ler, é conhecer, é tirar suas dúvidas. É ficar do lado de pessoas que sabem mais que você, de fato. E essas pessoas, as melhores são os mashaykh, porque esses que são conhecedores da religião, e eles estão disponíveis, eles estão à disposição para ensinar. Temos livros hoje, e hoje digitais, temos sites fidedignos, de fonte fidedigna, fonte segura, você pode aprender. Então, a primeira coisa é você conhecer, a partir do momento. E qual que tem que fazer? Quais são os primeiros passos? 6 pilares da fé e os 5 pilares do Islã, da prática. 6 pilares da fé e 5 pilares da prática. Se você entender muito bem isso, você é um excelente muçulmano. Você vai ser um excelente muçulmano. E aí vem a convicção. A partir do momento que você está convicta de que esse é o caminho, aí você se converte. Então, conheça, leia, tire suas dúvidas quando chegar na convicção e falar, não, agora eu estou certo que isso. Compare, e aí você vai ver que você está convicto que isso é o correto, tirou suas dúvidas, aí você vai se ver, não, está na hora de eu me converter. E aí a pessoa se converte. Aí a pessoa reconhece e aí começa a praticar. Então, qualquer pessoa, por quê? A religião islâmica não depende da nacionalidade e da etnia, é só para os árabes, é só para os japoneses, é só para os americanos, é para todo mundo. É uma religião universal, basta que a pessoa esteja convicta e siga, e ela se torna muçulmana. Espero ter respondido, Sheikh Abdussalam. Sim, Sheikh Ana, tem uma outra pergunta, vou ler aqui. Como devemos nos comportar com pessoas que atacam o Islã e os muçulmanos, seja na internet ou seja pessoalmente? Perfeito. Ainda mais no mês de Ramadã. Perfeito. Barakallah fikum. Excelente pergunta.
O que acontece? Qual que é a característica do muçulmano? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual era a maior característica dele? O caráter, o bom caráter. O bom comportamento dele. Certo? Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Deus no Corão Sagrado disse: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ó Muhammad, Deus falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam direto. Você, Muhammad, de fato, tem um caráter sublime, tem um comportamento sublime. Ele não falou você tem uma fé sublime. Ele não falou você tem uma oração sublime. Ele não falou você tem um jejum sublime, um hajj sublime. Não, ele falou você tem um caráter sublime. O que importa numa pessoa é o caráter, e o caráter dela é uma adoração a Deus. Um bom caráter é uma adoração a Deus. A pessoa, junto com a fé, ela consegue alcançar o ponto mais alto do paraíso. Portanto, faz parte do bom caráter, do bom comportamento, as palavras que você usa, como que você conversa com as pessoas, como é que você lida com as pessoas. E isso é muito importante. E o Ramadã nos ensina a isso, a termos paciência, a termos sutileza com as pessoas, educação com as pessoas. O que o muçulmano é sem a educação dele? Se não for educado, o que ele aprendeu da religião? Se ele não for uma pessoa que revida o mal com palavras agradáveis, se você quiser, se você está incomodado com a fala daquele, ensine, mostre o caminho correto. Se você vê que a pessoa é ignorante, a pessoa está ofendendo, faça a sua parte de mostrar, através do seu comportamento, através das suas palavras, mostre a educação, mostre o que é ser muçulmano. Quem sabe ela sinta, ela veja que você não está revidando com hostilidade, ela está te hostilizando, ela está te agredindo, mas você não está revidando. E isso faz uma grande diferença na cabeça das pessoas. As pessoas, elas as atraem a boa educação, o bom caráter, as boas palavras. Por isso que é muito importante nós falarmos sempre da melhor forma possível, com argumentação. Com argumentação. Tenha argumentação. Não vá para lá para xingar. Porque se você entrar, o cara ofendeu você, ou ela ofendeu você, ofendeu a sua religião, e aí você vai lá para ofendê-la. Empatou 0-0. Não é isso? Yani, o que você fez? O que você consertou? Você piorou a situação. Quer dizer, você confirmou o que aquela pessoa está falando. Religião de violentos, de terroristas. Aí você vai lá e xinga e faz, e eu vou cortar tua cabeça e vou não sei o que ela... O que você fez? Você só confirmou o que ela está falando, o que aquela pessoa está falando. Cadê a educação? Cadê os ensinamentos islâmicos? Cadê a transformação que o Islã fez em você? Você está defendendo o Islã ou você está prejudicando o Islã? É isso que eu tenho que perceber na hora que eu for responder a esses ataques, a essas críticas. Nós temos que ter bom caráter sempre, nos prepararmos com paciência, com educação. É isso que o Islã nos ensina. O Islã não ensina outra coisa. Barakallahu fikum. No mês do Ramadã, mais ainda, né? Mais alguma coisa, Sheikhna? Sim, tem mais perguntas. Eu vou ler agora mais uma. Ele disse, li um pouco sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele no Islã. Vi que ele foi arrebatado da cruz. O senhor pode explicar mais? Barakallahu fikum. Obrigado pela pergunta. Certamente, nós muçulmanos não acreditamos na crucificação de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Nós acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, enviou o profeta Jesus, alayhi salam, para guiar
as pessoas, a sua nação, para o caminho de Deus. E ele foi hostilizado pelo próprio povo. Pelo próprio povo. Ele foi hostilizado e perseguido. Porém, quando chegaram para capturá-lo, para prendê-lo, para poder puni-lo, porque ele estava, primeiro, porque ele não era da nobreza do povo dele. Ele era pobre. E eles esperavam um Messias rico, poderoso, de família nobre. Então, não o aceitaram porque ele não era da nobreza, da nata. E o hostilizaram, mesmo vendo todos aqueles milagres que ele praticou através da anuência de Deus. E quando vieram, Deus o salvou, o arrebatou de corpo e alma e colocou a sua fisionomia em outra pessoa, e essa outra pessoa que foi crucificada. Então, Deus salvou Jesus, assim como o salvou quando era pequeno. Quando perseguiram ele, quando quiseram matá-lo ele já recém-nascido. Então, Deus o salvou e o elevou ao céu, e por isso que nós acreditamos que Jesus não morreu, então ele não cumpriu ainda a sua missão. Ainda vai retornar nos últimos dias para acabar com o anticristo, reinar com justiça e paz, e depois ele morrerá naturalmente. Então, para nós, não houve a ressurreição, porque ele não morreu. Mas sim, houve o arrebatamento de corpo e alma. E ele está vivo no céu. E vai retornar. E nós não adoramos Jesus. Não acreditamos que Jesus seja filho de Deus. E nem nós somos filhos de Deus. Nós não falamos essa palavra, nós não usamos para não dar conotação fisiológica, biológica, para conotação de que nós somos filhos de Deus, porque nós acreditamos que Deus é único. Não tem pais, não tem filhos, não tem sócios, não tem cônjuge. Deus é único. Tudo que além de Deus é criatura dele. Às vezes, já que estamos nesse assunto, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vocês acreditam que Jesus nasceu do Verbo de Deus, de mãe virgem, da Virgem Maria? Sim, esse é um milagre. Então, Jesus, quem é o pai dele? Esse é o milagre. Ele não tem pai, ele tem mãe. Não, nós acreditamos que Deus é o pai dele. Ok. Se nós seguirmos essa lógica, o que diremos de Adão, que foi criado sem pai e sem mãe, das próprias mãos de Deus? Não teria prioridade em ser filho de Deus? E mesmo assim a gente não fala que ele é filho de Deus. Porém, Deus quer mostrar para nós o seu poder, as formas que ele pode criar o ser humano. Perfeito? E Jesus fez vários milagres. Primeiro milagre, ele ter nascido de mãe virgem sem pai. Ele falou, assim que ele nasceu, recém-nascido, falou e defendeu a sua mãe. Ele ressuscitou vários mortos com a permissão de Deus. Ele devolveu a visão ao cego. Ele curou o leproso. Ele curou várias pessoas. E por isso que se chama Messias. Ele passava a mão e ungia as pessoas. Ele passava as mãos e curava, sempre invocando Deus. Pode ver, na Bíblia, em qualquer livro, Jesus nunca falou, eu sou Deus. Ou adorem a mim. Sempre falou o quê? Na tradução, né? O Senhor, ou ele falava o Pai. Isso na Bíblia. Nós não acreditamos que seja Pai, mas ele dizia Rab, Senhor.
Sheikh, eu não estou ouvindo a voz do Sheikh, não sei porquê. Mas Eu já eu terminei. acho que... Eu já sim. terminei de responder. Agora eu estou esperando vocês fazerem outra pergunta. Tá bom, Sheikh. Outra pergunta, ele disse: Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak a todos. Quem por questões de saúde não pode jejuar, o que poderia ser feito? Você não quer responder, não, Sheikh? Não. Não, faz aí, vai lá. Inshallah, você. Barakallahu fik, Sheikhana. Allah يبارك فيك. طبعا. Não vale assim, só... نو شيخنا نحن ايش لا بارك الله فيك. الله نحن يحفظك. مستمعون Essa é muita بارك الله generosidade sua, Sheikh. الله Bom, يحفظك شيخنا. Allah يبارك فيك. Isso é humildade. Ó. Se vocês quiserem seguir, saber o que é humildade, aí tem Sheikhana, humildade. nós estamos sempre aqui com eles, mas a oportunidade não queremos perder. Barakallahu fikum. Por questões de saúde, a pessoa que tem uma das condições para que o jejum seja obrigatório para uma pessoa, entre elas, certamente, a primeira coisa é a pessoa ter atingido a puberdade, a outra é ser muçulmana, a outra é que ela esteja estabelecida, né, no seu local de residência, né, não esteja viajando, que ela esteja em condições de fazer o jejum e condições de saúde de fazer o jejum. O que é condições de saúde de fazer o jejum? Nós temos dois tipos de doença, ou de dores, ou de enfermidades. Nós temos uma enfermidade que é temporária e tem outra que é crônica, que é permanente. Então, o que é uma coisa temporária? Por exemplo, fiquei gripado ou teve dor de cabeça. Então, no mês do Ramadã, se eu tiver de jejum e ficar com muita dor de cabeça, enxaqueca, alguma coisa, eu precisar tomar um remédio para a dor de cabeça, eu vou quebrar o jejum de forma legal, de forma justificada. Então, eu não sou punido por isso, eu tenho essa justificativa, eu quebro o jejum e depois do Ramadã eu tenho um ano para repor esse dia. Então, o Islã ele me permite que eu quebre o jejum se eu tiver uma doença, uma dor de cabeça repentina, uma gripe, alguma coisa que eu preciso tomar soro. Perfeito? Perfeito. Aí está liberado. Agora, tem uma outra doença, uma outra enfermidade que é permanente. Por exemplo, diabetes, pressão baixa, pressão alta. E tem, às vezes, as pessoas que têm essas doenças, câncer, né, que está em fase que não consegue curar, ele é permanente, é crônico. Então, ela tem que tomar remédio ou sente muita dor. Então, nesse caso, a pessoa está isenta de fazer o jejum. Ela não é obrigada a fazer o jejum. E ainda mais, se o jejum prejudicar a saúde dela e agravar a doença, ela é proibida de jejuar. Porque Deus não quer que nós nos prejudiquemos. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu quebro o jejum, mas eu não tenho como repor o jejum. Por quê? Porque eu tenho um problema crônico, permanente. Quer dizer, até depois do Ramadã eu continuo com esse problema. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu não consigo jejuar de jeito nenhum, nem dentro do Ramadã, nem fora do Ramadã. Eu vou alimentar o necessitado por cada dia não jejuado. Eu alimento um necessitado. Perfeito? Porque dessa forma eu não jejuei, mas eu participei com caridade. Quer dizer, eu fiz, pelo menos, eu ganhei a recompensa do mês do Ramadã. Barakallahu fik. Allah. Terminou? Terminei. Eu preciso falar, terminei. Porque agora eu estou abrindo as conversas, não estou ouvindo a tela. Então, melhor que você me avisa. Tá bom, já terminei. Tá. Outra pergunta. Ele disse, tinha saber falar árabe. Eu não sei como. Ele disse assim, tinha saber falar árabe
língua difícil, aprender o português é mais fácil do que aprender o árabe. É porque você sabe o português. Pergunte para um árabe que não sabe falar português, ele vai falar para você, o árabe é mais fácil do que o português. Depende do que você domina, da língua que você domina. Mas, Maria da Graça, né? Maria, o que acontece? Na realidade, você não precisa falar o árabe para ser muçulmana. O que você precisa saber? Dentro da oração, nós temos 5 orações diárias. Dentro da oração, nós recitamos suratas, alguns versículos do Alcorão Sagrado, trechos do Alcorão Sagrado. Esses trechos, eles têm que ser em árabe. Perfeito? Mas você tem que saber o significado deles. Perfeito? E é muito possível você aprender. No começo, você pode até escrever num papel e deixar uma colinha junto com você, e você vai lendo em letras latinas, mas transcrito, ok? E aí sai o som como se fosse o árabe. Até você aprender. É uma coisa simples, e é uma coisa pouca, não é muita coisa. Então, você consegue memorizar isso, sabendo o seu significado. Por que isso? Porque na oração a gente usa as palavras originais de Deus. E Deus falou na língua árabe. No Alcorão Sagrado está o árabe. Por quê? Porque a tradução não é mais a palavra de Deus, é o significado das palavras de Deus, mas não são as palavras de Deus. As palavras de Deus são no árabe. Então, nós mantemos intacto o Alcorão, intactas as palavras de Deus. Adoramos a Deus através das palavras originais de Deus e não das traduções. Por isso que nas orações só usamos o original. Agora, pedidos que eu faço dentro da oração, eu posso fazer em português, não há problema nenhum. Por exemplo, quando eu estou com a testa no chão, e eu falo Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Aqui, depois disso, eu posso fazer as súplicas que eu quiser, na língua que eu quiser. Então, esses trechos, sim, você tem que saber memorizar o árabe, memorizar os trechos em árabe, para poder repeti-los. Mas não precisa, para ser muçulmana, não precisa falar o árabe. Inclusive, 80%, 85%, 80% de todos os muçulmanos no mundo todo não são árabes e não falam árabe. Terminei, Sheikh. Dr. Farouk está agradecendo ao Senhor pela dedicação à comunidade de Cuiabá e perguntando, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez algum milagre? Eu que agradeço, Barakallahu Fikum, agradeço sempre o respeito e o carinho da comunidade de Cuiabá pela minha pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os profetas fizeram milagres, todos. Porque o profeta ele era enviado por Deus e dado a ele provas de que realmente ele era profeta. Porque imagine, chega alguém e fala, eu sou profeta. A primeira coisa, a gente ri. O ser humano ele vai rir. Você é enviado de Deus? Não, eu sou. Para com isso. Não, eu sou, sim. Ah, é? Você é profeta? Ah, ok. Prova. Prova que você é profeta. Ah, olha aqui, eu vou dar cambalhota. Cambalhota? Cambalhota não é milagre. Então, tinha que trazer algo sobrenatural. Então, Deus enviava os profetas e, junto com eles, lhes dava provas de que realmente eles eram enviados de Deus. Nós temos Moisés, tinha o cajado, a mão que ele colocava aparecia, tantos milagres, certo? Para apressar, né? Todos os profetas. Jesus, vários milagres. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não poderia ser diferente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vários milagres ele fez, vários. Entre eles, só para você, para a gente ter uma ideia assim, o maior deles, que Deus deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão Sagrado.
Porque todos os milagres, eles estão no passado, certo? O profeta fez no passado. E nós, muitas vezes, não vimos. Mas o Alcorão, ele é eterno, é um milagre eterno e permanece entre nós. Ninguém conseguiu até hoje deturpá-lo. Tentaram deturpá-lo. Não conseguiram. Até hoje o Alcorão está intacto na língua original. Não tem nada nem a mais, nem a menos. E na língua original. No Alcorão, você tem informações de coisas que aconteceram, que descobrimos recentemente, mas já estavam citadas no Alcorão há 14 séculos atrás. Coisas que vão vir ainda no futuro e que estão citadas no Alcorão Sagrado. Esse é o maior dos milagres. O milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi de Meca para Medina, de Meca para Jerusalém. Em fração de segundos, numa única noite, subiu aos céus, aos 7 céus, voltou, trouxe, e aí, a partir daí, começou a oração, porque Deus deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a obrigatoriedade, a missão de rezarmos 5 vezes ao dia. Quando chegou em Meca, de manhã, ele disse, foi falando para as pessoas, eu estive em Jerusalém essa noite e subi aos céus. E as pessoas zombando dele, os incrédulos zombando dele. E aí pediram uma prova. E ele falou que quando ele estava voltando, tinha uma caravana no deserto, que aconteceu isso com essa caravana. E aí eles começaram a zombar. E quando essa caravana chegou a Meca, todo mundo foi e falou, olha, o que aconteceu com vocês aí no deserto? E aí a caravana, os integrantes da caravana disseram, aconteceu isso, exatamente como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia dito, havia relatado. Vários milagres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, inúmeros, e que nos confirmam a veracidade da mensagem desses profetas todos. Que Deus, que a paz de Deus seja com todos eles. E o Alcorão é o maior. Se alguém tiver alguma dúvida, basta mostrar o Alcorão. Basta mostrar o Alcorão e acaba qualquer dúvida. Terminei. Desculpa. Nossa irmã Gabriela quer perguntar. Abre o microfone para ela. Sim, pode perguntar, chefe. Eu já abri, estou um pouco nervosa aqui. Pode Estou falando com tá vocês, emocionada, né? Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, keifa haluka? Leila Saída, tudo bem, Cher? Gerard? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu queria... Esse foi um discurso, não foi só um cumprimento, né? Muito, né? Gostei, parabéns. Sua pronúncia é muito boa. Olha, você está dedicada. Continue que você tem futuro. Amém. Cher, eu quero saber qual é o maior pecado no Islã e qual o pecado que é imperdoável. Desde já, Barakallahu Fika, Jazakallahu Heiran. Mashallah, Barakallahu Fika. Mashallah. Admiro muito vocês dois, viu? Tô até emocionada que eu tô tremendo. E que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nosso jejum, Amém. Nossas súplicas duás, né? Amém. Para todos. Complementando, você estava falando do Alcorão, o Alcorão é o milagre da humanidade, né? Para falar, é um milagre, é um código de vida, né, Cher? Exatamente. É perfeito, Exatamente. né? Perfeita. O maior pecado que existe e o que não é perdoado
é a idolatria. Uhum. Associar a Deus mais alguém. Associar a Deus, adorar junto a Deus outro. Vivo, morto, animal, árvore, qualquer coisa. Associar a Deus mais alguém. Colocar Sim. no mesmo patamar de Deus mais alguém. Sacrificar, orar, pedir para alguém que não seja Deus. Agora, quando que esse pecado ele é imperdoável? Quando a pessoa morre e não pede perdão. Porém, se a pessoa está viva e ela cai nesse erro, ela cai nesse grande pecado, e ela reconhece e volta atrás e pede perdão a Deus, Deus lhe perdoa. Deus lhe perdoa enquanto a pessoa pedir. Só que quem garante que a gente vai viver mais um segundo? Por isso que é muito importante sempre falar Astaghfirullah, La ilaha Astaghfirullah, illallah. astaghfirullah. Sim. Peço perdão a Deus, porque pode ser que, sem querer, eu faça uma piada de algum profeta, eu dê risada de algum de zombaria da religião, e isso está acontecendo muito, meus irmãos, principalmente Muito. Porta dos Fundos, essas coisas. Existe muita sátira da religião de Jesus. Hoje estou crucificado. Hoje não sei o que lá. As Hoje pessoas brincam muito, né? E não se brincam com brinca o com Allah sagrado. subhanahu wa ta'ala, né? Chegou no céu e São Pedro disse para... E muçulmano usando isso porque ele não entendeu, porque ele não sabe que isso é perigoso, que isso é um pecado, é o maior pecado que existe. Então, zombar dos profetas, colocar os profetas em piadas, satirização, diminuição, zombaria, em situação de ridículo, diminuir da religião, xingar a religião, xingar a Deus. E eu conheço árabes que, jogando baralho, xingam Deus, xingam a religião, falam absurdos, né? Então, esses são os maiores pecados que existem. Se a pessoa não pedir perdão e falar La ilaha illallah, voltar atrás, La ilaha illallah, Deus é único, Muhammad Rasulullah, Muhammad, Jesus e Moisés são mensageiros de Deus, se a pessoa morrer sem pedir perdão, ela não tem salvação. Ela vai eternamente no inferno, porque é imperdoável. Esse pecado é imperdoável. Então, em vida, a pessoa toda hora, ela volte atrás, peça perdão a Deus, e cuidado para não cometer esses pecados. E é fácil a pessoa cometer, porque hoje a gente está na internet, está não sei o que lá, e muitas vezes a gente imita os outros, imita os cantores, cantamos músicas em inglês, em português, que tem significado de idolatria e a gente não está sabendo. Fala-se de vários deuses os deuses do futebol, né? Os deuses Ficou mudo. Ficou mudo, Cher. ok. Tem esses desenhos que hoje, animes e outras coisas, que tem o deus do trovão, o deus de não sei o que lá, o deus do raio, o deus tem que tomar cuidado, porque estão inserindo na nossa mente, na mente dos nossos jovens, deuses, 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 e estão programando a nossa mente, uma mentalidade que politeísta. Tome cuidado com isso. Sim, te Terminei. agradeço muito, viu? Bom, Que Allah te recompense, te facilite amém. A todos e te dê nós. muitas bênçãos para você e para sua família.
Todos nós. E que Barakallahu você fik. continue levando essa mensagem linda do Islã, porque o Islã é lindo, é isso. É amor, Alhamdulillah. tolerância. Foi que eu Alhamdulillah. aprendi desde sempre. Alhamdulillah. Obrigado. Shukran. Barakallahu Afwan. fik, irmã Gabriela. Vamos deixar oportunidade para os outros, inshallah. Sheikh, tem muitas perguntas. Não sei se dá para todas as perguntas respondemos, mas vamos, inshallah, continuar. Aqui tem uma pergunta. O que acontece quando um muçulmano deixa de ser um muçulmano? Essa pergunta me pegou. O que acontece quando o muçulmano deixa de ser muçulmano? Ele deixa de ser muçulmano e aí ele, se morrer dessa forma, não tem paraíso. Porque só entra no paraíso de Deus quem crê em Deus e segue a Deus. Imagine que eu sou funcionário do vizinho, da loja vizinha ao Sheikh Abdussalam. Eu trabalho para aquele patrão. E aí eu vou para o Sheikh Abdussalam no final do mês e falo, Sheikh Abdussalam, me dá meu salário. E aí ele vai olhar para mim e fala, mas quem é você? Eu sou funcionário do seu vizinho. Tá, mas por que você quer? Não, eu quero o salário, você tem que me pagar meu salário. Não, você não trabalhou para mim. Então, é injusto eu querer a recompensa de alguém que eu não adorei, eu adorei outro. Então, como que eu vou querer o paraíso de Deus, sendo que eu não segui a vontade de Deus, eu não adorei a Deus, eu não acreditei em Deus? Para entrar no paraíso de Deus, eu tenho que crer em Deus e seguir a Deus. É uma questão de coerência, só isso. A pessoa que deixa de ser muçulmana e morre assim, ela não vai para o paraíso. E só temos paraíso e inferno. E aí a pessoa é que escolhe. Agora, se a pessoa deixou de ser muçulmana, porque zombou da religião, chegou à religião, deixou a religião, creu em outra crença, praticou outra prática que não seja do Islã, saiu dos limites do Islã, depois ela se arrependeu e voltou enquanto tem vida, Deus, inshallah, perdoa essa pessoa, porque ela foi sincera e retornou ao caminho correto, e inshallah, se ela morrer dessa forma, ela vai para o paraíso. Agora, se deixar o Islã, se chama kafir, se chama incrédulo, porque não crê mais no Islã. Terminei. Ela tem uma pergunta, como se diz Deus ou Allah? Deus ou Allah? Como se diz? Bom, Deus é a referência do nosso Criador na língua portuguesa. Allah é a referência do nosso Criador na língua árabe. Um cristão árabe, ele não fala Deus. Lá na Bíblia, em árabe, não está escrito Deus, nem God. Está escrito Allah. Perfeito? Está escrito Allah. Então, Allah é a denominação do Criador na língua árabe. Em português, se você quiser usar Allah, está muito bem. Quiser usar Deus, também serve. Eu uso mais Deus porque as pessoas acreditam, aqui no Brasil, muitas pessoas, por falta de conhecimento, falta de leitura, elas acham que Allah é o Deus dos muçulmanos. E eu quero mostrar que não. E o nosso Deus é o Deus de todos. Allah é o Deus de todos. Então, eu uso a referência em português. Simplesmente isso. Terminei. Barakallahu fik, Sheikhana. Mesmo não sendo muçulmano, a pessoa pode fazer o jejum, participar do Ramadã, desse mês abençoado? Sim, qualquer pessoa pode fazer o jejum, né? Experimentar, porque, primeiro,
como Deus disse no Corão Sagrado, né? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ó fiéis, foi determinado a vocês o jejum, assim como foi determinado aos povos anteriores a vocês. Então, o jejum ele está presente em todas as religiões, em todas as crenças, inclusive hoje até na medicina, né? O jejum existe. Então, o jejum, quem praticar, vai fazer bastante efeito. Onde ele faz maior benefício? Para o muçulmano. Por quê? Porque ele junta o benefício físico, o mental e o espiritual. E a recompensa de Deus. Terminei. Sheikh, uma pergunta. Durante a oração com meu filho, criança, posso sair da posição da oração para ajudá-lo? Ou isso invalida a minha oração? Qasim, está ouvindo uma... ou não? Eu não estou ouvindo o Sheikh. Eu também não. Então, aconteceu um problema. Não sei por quê. O Sheikh está conosco ainda ou saiu? Qasim? Eu acho que a internet dele caiu, chefe. Vamos ver se ele vai reconectar. Ah, sim. Não, está na reunião, sim. Abre o microfone dele. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Fui boicotado pelo meu Wi-Fi. Ah, sim. Sheikh, desculpa, muito tempo, levamos seu tempo e cansamos o senhor com muitas perguntas. Não sei se você está aguentando, mas... Como quiserem. Só poucas perguntas. Inshallah. Estou à disposição. Tá bom? Tá bom. Então, vamos à pergunta que ainda não respondeu. Qual que era a pergunta? Durante a oração com meu filho, uma criança, posso sair da posição da oração para ajudá-lo? Ou isso invalida a minha oração? Na nossa oração islâmica, ela tem regras, tem condições e tem pilares. E um dos pilares é a pessoa estar voltada para Meca, para a Qibla, chamamos de Qibla, voltada para Meca. Então, ela não pode desviar e não pode fazer movimentos que não sejam da oração ou que beneficiem a oração. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, tocou meu telefone, certo? Tocou meu telefone e eu estou na oração. Eu posso retirar o telefone do meu bolso, desligar o telefone. Não vai ficar olhando, ver quem é que te ligou. Não, é desligar o telefone, colocar no mudo e colocá-lo no seu bolso. Esse movimento ele é fora da oração, não faz parte da oração, mas ele beneficia a oração. É para o bem da oração, para que você faça uma oração boa, para que não te atrapalhe. A mesma coisa, por exemplo, abrir a porta. Então, eu estou rezando e atrás de mim tem a porta e alguém está tocando, e não tem ninguém para abrir a porta. Eu posso dar 2 passos para trás, abrir a porta sem eu me desviar de Meca, sem eu desviar. Eu tenho que ficar direcionado, sem mudar a minha direção. Se eu mudar a minha direção, automaticamente a minha oração está interrompida e está cancelada. Eu vou ter que refazer essa oração. Ok? Agora, se eu tiver muitos movimentos na oração, muitos movimentos que não fazem
parte ou não beneficia a oração, a minha oração é inválida. Agora, eu não sei como que ela falou. O filho, ela está ajudando o filho no quê, Sheikh Abdussalam? Não falo nada sobre isso. Só falo assim, que ajudando a ele. Eu não sei. Tá. Só ajudando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha seus 2 netos que quando, como qualquer criança, quando ele se prostrava, quando ele se ajoelhava, né, colocava a testa no chão para louvar a Deus, na oração, os seus netos montavam em cima dele. Montavam nas costas dele, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficava lá naquela posição até eles cansarem, ou quando ele levantava, ele os carregava. Então, não faz parte da oração. Não faz parte da oração carregar uma criança, porque não é um dos preceitos da oração, mas beneficiam a oração. Certo? Eles estarem para que a pessoa não fique preocupada com a criança indo, vindo, alguma coisa atrapalhando, e aí a pessoa não consegue se concentrar. Então, ela segura a criança, abraça a criança, carrega a criança durante a oração, para que ela tenha condições de fazer a oração com concentração e tranquilidade. Wallahu alam. Terminei. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, nosso querido Sheikh Jihad, que Deus te abençoe. MashaAllah, alhamdulillah, estamos muito felizes por essas boas palavras. Inshallah, Sheikhana, agora não tem mais perguntas. Queremos a dua. Agora o dua vem de você. Não, agora é você. Não, em português, Sheikhana. Em português. Tá. Em português. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا يا الله nos perdoe يا الله nos abençoe Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, abençoe tudo que nos deste, toda a nossa riqueza. Ya Allah, abençoe os nossos pais, abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos cônjuges, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos amigos, abençoe o nosso país, abençoe toda a humanidade. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, nos guie para o seu caminho. Ó Deus, guia-nos para a senda reta, guia-nos em todos os momentos de dúvidas. Ya Allah, guia-nos para aquilo que é certo. Ya Allah, abençoe a nossa saúde, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa riqueza, o nosso sustento. Ya Allah, Ya Allah. Ó Senhor, cure todos os nossos doentes que estão agora com algum tipo de enfermidade, sendo leve ou sendo grave. Ya Allah, cure todos os nossos doentes de Covid, de câncer, de diabetes, de pressão, de dor de cabeça. Ya Allah, qualquer incômodo, qualquer doença que elas tenham, Ya Allah, cure-as onde quer que elas estejam. Ya Allah, tenha clemência dos nossos mortos. Ya Allah, tenha clemência dos nossos mortos, tenha misericórdia dos nossos mortos. Ya Allah, Ya Allah, aceite o nosso jejum. Aceite o nosso jejum, aceite o nosso jejum, Ya Allah, faça com que esse jejum que nós estamos oferecendo seja sincero a Ti. Ya Allah, nos recompense por esse ato, por essa sinceridade. Ya Allah, aceite o nosso jejum. Ya Allah, Ya Allah, aceite as nossas orações, aceite as nossas adorações, aceite a nossa caridade. Ya Allah, aceite todos os nossos atos. Ya Allah, guia-nos em todo momento. Ya Allah, esteja no comando da nossa vida. Ya Allah, guia-nos para a senda reta, guia-nos para a sua adoração, guia-nos para a sinceridade, guia-nos para a fé. Ya Allah, ajude as pessoas oprimidas, as pessoas famintas, as pessoas necessitadas nesse momento. Ya Allah, nos faça instrumento de ajuda. Ya Allah, nos utilize, Ya Allah, como seus instrumentos para apoiar essas pessoas, ajudar essas pessoas, levar um pouco de conforto e alívio para essas pessoas. Ya Allah, onde quer que elas estejam. Ya Allah, nos faça alívio para as demais pessoas. Ya Allah, Ya Allah, nunca nos faça necessitarmos de nada e de ninguém. Ya Allah, Ya Allah, nos dê
o conforto necessário, nos dê dignidade, ya Allah, nos dê condições de continuarmos a jejuar, de continuarmos a te adorar da melhor forma possível, ya Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, abençoe todo esse grupo que está agora nesse momento, abençoe a comunidade de Cuiabá e todos que são de fora de Cuiabá, ya Allah, abençoe essa mesquita de Cuiabá, a direção de Cuiabá e o sheikh de Cuiabá, ya Allah. وآخر دعوانا الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم nós agradecemos nosso querido Sheikh Jihad agradecemos todos que participaram conosco perguntaram e inshallah vamos se Allah vai facilitar para nós mais oportunidades com Sheikh Jihad inshallah بارك الله فيكم شيخنا Barakallahu fico. Muito obrigado a todos vocês, Sheikh, principalmente a ti e a diretoria do Centro Islâmico de Cuiabá. Jazakumullahu khairan. Buriktum. Barakallahu fikum. Estamos à disposição. Assalamu alaikum, Sheikhana. Salam.